Um que saiu da casa do pai e um que permaneceu dentro da casa do Senhor. Nós sabemos, todos já conhecem a história do filho pródigo, mas hoje eu não quero pregar a história do filho pródigo. Eu quero pregar hoje exatamente a história do crente desviado dentro da igreja. Hoje eu quero pregar exatamente sobre o homem que ficou na igreja. Então, amados irmãos, dois desviados. Um, ele saiu para o mundo, como é muito comum, todo desviado, costumamos achar que desviado sai para o mundo. E preste atenção, senhores, que este desviado chegou um tempo da sua vida onde ele se arrependeu dos seus pecados. Tem glória na igreja? Glória a Deus! Ele se arrependeu dos seus pecados e ele correu ao seu pai, porque aquele que se humilha e deixa, diz a palavra do Senhor, que alcança misericórdia. E ele sabia que seu pai ia ser misericordioso para com ele. Aleluia. Ele sabia, meus amados irmãos, que o seu pai ia perdoá-lo. Mas o que ele não sabia é que na sua casa havia um desviado. O que ele não sabia é que na sua casa havia um perseguidor. O que ele não sabia é que na sua casa alguém ia tentar parar o seu ministério. Eita Deus! Oh, Santo Deus! Glória a Deus, aleluia. O que diz o versículo 29? Quantos lembram? O versículo 29 diz: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Preste atenção, senhores, uma palavra de um desviado: eis que eu te sirvo há tantos anos. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje tem crente, meus irmãos, ele se acha salvo, ele se julga eleito porque ele tem 10, 20 anos de igreja. Eu quero dizer para os senhores que em uma empresa, quanto mais tempo de empresa tu tem, mais bem-aventurado dentro da empresa tu é. Mas Glória eu a te digo, Deus. para o Senhor Jesus Cristo, tempo não voga nada. Para o Senhor Jesus Cristo, tempo, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Aleluia, Deus! Mas também eu quero alertar, meus irmãos, o perigo de se ter um crente desviado dentro da igreja. Os irmãos talvez, não sei se acontece, mas é comum, eu estive desviado, eu passava pelos irmãos, eu vi irmãos fazer assim, ó, ver a cara. Amados irmãos, nós menosprezamos o desviado que está fora da igreja. Nós não falamos, não saudamos o desviado que está fora da igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo, Ele manda a gente buscar, porque aquela é uma ovelha. Mas o desviado que está dentro da igreja, costumamos abraçar. O desviado glória, glória a Deus. nós costumamos ter ele como homem santo, como salvo e como eleito. É forte, Deus! Senhores, o perigo de se ter um desviado dentro da igreja, ele vai tentar te matar. Ele vai tentar eliminar tua carreira espiritual. Porque não proferimos lá no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 3 a seguir, vai nos contar uma história de um crente desviado dentro da igreja. Glória a Deus! O desviado dentro da igreja se chamava nada mais nada menos do que Caim. Imagine, senhores, o tipo de homem dentro da casa do Senhor. Caim, meus amados irmãos, ele levou uma oferta para o Senhor. Abel, seu irmão, também levou seu irmão mais novo, para que fique bem claro mais uma vez: tempo de igreja não agrada ao Senhor, porque eu não vi na palavra do Senhor ainda um homem a qual ele foi primogênito que o Senhor se agradou dele. Não vi, meus amados irmãos, ainda um primogênito. Nós podemos falar de Esaú, nós podemos falar de Caim, nós podemos falar de Rubem e tantos outros na palavra do Senhor Jesus Cristo, a qual foi primogênito para o homem. Primogenitura só serve para o homem. O Senhor não quer primogenitura. A Bíblia só fala de uma primogenitura que agradou ao Senhor. Apenas foi Israel, a primogênita do Senhor. Quantos louvam o Senhor? Glória, 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 glória a Deus! Oh, aleluia, Deus! Santo é o Senhor, meu Pai! Aí nós vemos, amados irmãos, o desviado dentro da igreja. Quando ele vê o Senhor trabalhar em tua vida, quando ele vê o Senhor operar, quando ele vê o Senhor se agradar de ti, ele vai se levantar, ele vai tentar tirar a tua vida. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Nos versículos seguintes, com o mesmo Caim, irmão de Abel, o seu irmão Abel levou uma oferta para o Senhor. Ambos levaram uma oferta. A minha Bíblia
para que deixe bem claro, a minha Bíblia ela não diz qual o pecado de Caim. A minha Bíblia não diz o que levou o Senhor a não se agradar da oferta de Caim. Apenas a Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta das primícias da sua terra. Também trouxe Abel das primícias das suas ovelhas. Então, meus amados irmãos, ao Caim notar que o Senhor se agradara de Abel, ele tentou contra a vida. Quantos que estão abatendo? Quantos, meus amados irmãos, que não quer ver Deus em tua vida? Não pense que o teu irmão, suposto irmão que está na tua casa, ele quer ver você bem com Cristo, não, meus irmãos. Antes, meus irmãos, eu vou dar prosseguimento nesta palavra, mas eu quero explicar para os senhores apenas o porquê eu estou pregando esta palavra. Há 2 anos atrás, eu não era cristão. Há 2 anos atrás, eu não estava no Evangelho. O Senhor me deu um sonho. Irmão Isaac, o que tenho eu com o seu sonho? O Senhor me deu um sonho pregando esse tema nesta igreja. Aleluia, Deus. Amados irmãos, meu professor Enéas não tem nada a ver com esta pregação. Muito pelo contrário. Imagine os senhores, este homem, a qual é meu irmão caçula, este homem sendo ignorante. Este homem foi ignorante comigo. Porque eu cheguei para ele e disse: irmão Enéas, um belo tema para você pregar na igreja, porque o Senhor ele me deu um sonho. Eu tive um sonho, eu não sabia que o Senhor tinha me dado. Eu disse: eu tive um sonho, e esse sonho foi assim, assim, assim. Enéas foi ignorante comigo e disse: pregue você, se Deus mandou você pregar, pregue você. Aleluia, aqui Deus. Hoje estou eu pregando esse tema. Glória, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu não estou aqui batendo em ninguém, muito pelo contrário. Não conheço alguns aqui. Conheço poucos aqui, não conheço a tua vida, não sei a tua história, não sei de onde tu veio, sei para onde tu vais, sem andar nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então eu não estou querendo abater, não estou querendo bater, estou querendo alertar. É forte, Porque nós Deus. sabemos que Jesus, ele disse em uma parábola que o joio e o trigo têm que conviver junto, meus irmãos. Verdade, meu Senhor. Então preste atenção. Caim ele chega para seu irmão Abel no alto do seu ego, ao contrário, ele tentou contra a vida. Ele preparou uma emboscada e matou seu irmão. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente tem pessoas morrendo dentro da igreja, porque tem crentes convivendo com desviado dentro da igreja. Tem pessoas, meus amados irmãos, morrendo na fé. Tem crentes que estão saindo e não pensam mais em voltar para a igreja. Por que sair da igreja? Eu estive lá fora e eu digo para vocês, eu tinha raiva de crente. Eu odiava crente. Porque, meus irmãos, eu aprendi a odiar crente. Porque é no meio dos crentes que, infelizmente, saem as maiores barbáries. É no meio dos crentes que sai perseguição, calúnias, levantes, como a nossa queridíssima irmã ali, não é seu nome, irmã? Como a nossa querida irmã Jamile, ela falou sobre vestes. Meus amados irmãos, não estamos nos vestindo da armadura do Senhor Jesus Cristo, e eu não entendo porque a igreja está calada, se essa palavra não é para você. Glória, 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 glória a Deus. Oh, meu Senhor. Oh, meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Irmãos, olha o outro desviado dentro da igreja. O desviado dentro da igreja, ele não vai te matar. O desviado dentro da igreja, ele vai descobrir a tua nudez. Nós sabemos, meus irmãos, que tem desviado dentro da igreja, que se vê o irmão errando, ele não vai fazer nada para tentar ajudar o seu irmão. Muito pelo contrário, ele vai descobrir para fulano, ciclano e beltrano o erro do seu irmão. Então ele está descobrindo a nudez do seu irmão. Então, meus amados irmãos, nós podemos ir no mesmo livro de Gênesis, no seu capítulo de número 9, no seu versículo de número 21 e 22, onde diz: e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã. Observe, senhores, e viu Cã. Até aí, meus amados irmãos, tudo bem? Porque
para que fique bem claro, Cã ele não teve culpa de seu pai ter se embriagado, Cã ele não teve culpa de ter visto a nudez do seu pai, mas Cã, como todo crente desviado, Cã simplesmente ele saiu a anunciar a nudez do seu pai, ele saiu a descobrir o pecado que seu pai tinha cometido. Assim, tem crente que está descobrindo a nudez do seu irmão, tem crente, meus amados irmãos, que ele está perdendo mais tempo em te vigiar, ele está perdendo mais tempo em te perseguir do que em cuidar da sua vida. Oh, aleluia a Deus! Santo é o Senhor, meu Deus! Porque, meus amados irmãos, eu trouxe um cronograma. Eu sou bastante esquecido. Eu leio a palavra do Senhor, mas eu não lembro onde está escrito. Então eu trouxe algum cronograma. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para a igreja: aprenda apenas que o desviado que sai para a igreja, ele apenas é uma vítima do inimigo. O desviado que ele se afugenta, nós temos que tentar entender o porquê ele saiu da igreja, qual decisão, o motivo que fez ele tomar a sair da igreja. Porque, amados irmãos, o crente, quando ele sai da igreja, o Espírito Santo não sai dele. Você não sai da igreja porque você quer sair. Você não sai da igreja porque você diz: hoje eu vou sair da igreja, não quero ser mais crente e acabou. Não, irmãos. Tem pessoas saindo da igreja porque está sendo perseguido. Tem pessoas que estão saindo da igreja porque não está suportando levantes. Tem pessoas, meus irmãos, que estão saindo da igreja porque tem crentes desviados, matando, abatendo a sua fé. Oh, glória a Deus! Santo, santo é o Senhor, meu Deus! Outro exemplo, meus amados irmãos, que o desviado dentro da igreja se encontra lá no livro, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, glória a Deus. Gênesis 3:16. Lá em Gênesis 3:16 conta a história de uma senhora por nome Sarai, e também conta a história de uma serva chamada Agar. Vejam, senhores, o que é você pensar que tem poder. Vejam, senhores, a senhora querendo, a serva querendo ser mais do que a senhora. Vejam, senhores, o servo, ele querendo ser superior ao seu senhor. E Agar, meus amados irmãos, ela chegou a um tempo que ela engravidou de Abraão. Por que ela engravidou de Abraão? Porque Sarai queria Sarai queria gerar um filho, mas Sarai era estéril. Então, meus amados irmãos, Sarai, ela achou conveniente pegar sua serva Agar e dar para Abraão, e assim foi feito. Tiveram um filho chamado Ismael. Mas uma primogenitura, meus irmãos, que não agradou o Senhor, porque Ismael foi primogênito e Deus se agradou de Isaac. Então, meus amados irmãos, acontece isso. Glória, glória a Deus. Acontece, meus irmãos, onde o servo quer ser mais do que o seu Senhor. Onde, meus amados irmãos, o servo, ele pensa que tem poderes aquisitivos. No entanto, ele é servo. Agar simplesmente começava a zombar de Sarai. Agar simplesmente, meus amados irmãos, se levantara contra Sarai. Agora veja também o que aconteceu. Porque o servo não pode ser mais do que o seu senhor. Simplesmente Sarai, ela apenas expulsou Agar de dentro da sua casa. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Esau, né, meus amados irmãos? Por que também não falar de Esau? Eu vou abreviar porque o tempo está passando. Esau também foi um outro desviado dentro da casa do Senhor. Esau, ele tinha tudo para ser abençoado pelo seu pai. Esau, meus amados irmãos, tinha primogenitura, tinha o amor do seu pai. Mas Esau, o Senhor também não se agradou dele, porque o Senhor não se agrada de primogenitura. Vejam, senhores, o que aconteceu com Esau. Esau, ele tinha tudo. Tem crente na igreja que está assim. Tem crente que ele tem tudo e ele rejeita. E quando ele vê o Senhor dar sua dádiva para outra pessoa, ele começa a levantar, ele começa a perseguir, porque ele não se conforma. E eu não entendo, se tinha tudo e rejeitou. É forte, meu Tinha Deus. tudo e rejeitou, e eu pergunto simplesmente: por que perseguir
perseguir o teu irmão? Por que perseguir a igreja? Simplesmente porque tu não quis a dádiva do Senhor. Santo é o Senhor, meu Deus. Eu quero, meus amados irmãos, apenas entrar em mais 2 temas, porque verdadeiramente o tema é grande, o tema é longo. Eu ainda quero falar aqui também, lá em Gênesis 37:5, sonhou também José um sonho. Os irmãos leiam em casa por gentileza, porque eu estou abreviando. Vejam, senhores, exemplos de desviado. E esses aí, irmãos, não tinha só um desviado. Tinha desviados dentro da casa de seu pai, desviados dentro da tenda do seu pai. Apenas José teve um sonho, apenas um sonho. E seus irmãos, eles se ofenderam porque ele sabia que aquele sonho era da parte do Senhor. Ele sabia que o Senhor tinha coisas grandes para dar para José. Não pense os senhores que os irmãos de José, eles perseguiram José porque daquela túnica. Porque eu digo para os irmãos, aquela túnica era feia e cheia de cor. Mas ele começava a perseguir o seu irmão, porque ele sabia da promessa que o Senhor tinha na vida de José. Aleluia, Deus. Ele sabia, meus amados irmãos, que Deus tinha muitas coisas grandes para realizar na vida de José. E eu só quero te dizer uma coisa: não sei qual afronta tu está sofrendo, eu não sei por que problema tu está passando, mas o que eu quero te dizer nesta noite é que os teus inimigos, os teus adversários, o desviado dentro da igreja é quem vai revelar o teu sonho. É eles, meus amados irmãos. O Senhor vai usar eles para decifrar o teu sonho. Oh, meu santo Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, glória a ti, meu Deus. Eita glória. A igreja tem glória. Glória a Deus. Deus é forte. Aí, meus amados irmãos, Israel, lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, e no seu versículo 1 em diante, vejam o que aconteceu. Esse eu vou ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz os deuses. Amados irmãos, um desviado dentro da igreja, ele costuma ouvir opiniões alheias. Vejam, senhores, que Arão, ele não foi qualquer homem dentro da palavra do Senhor. Vejam, senhores, que Arão, assim como Moisés, Arão também foi escolhido por Deus. Vejam, senhores, que quando Moisés disse que ele era pesado em línguas, que até hoje também eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque eu digo para vocês, analfabeto ele não era, porque ele foi criado em um reino. E eu digo para vocês também, ignorante ele não era, porque o Senhor diz que nunca houve antes e nunca haveria depois de Moisés um homem tão paciente. Bata as palmas para o Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Santo é o Senhor, meu Deus. E Arão, meus amados irmãos, como um desviado, que ouviu conselhos estranhos, e imagine os senhores, que o conselho que ele abraçou foi de fazer um Deus estranho, aonde ele tinha visto milagres do Senhor, porque Arão, ele presenciou todos os milagres que o Senhor fez no Egito, porque ele andava lado a lado com Moisés, ele sabia que Deus ele servia. Aleluia, Deus. Aí o desviado Arão simplesmente, ele constrói um Deus estranho, ao qual em diversas passagens na Bíblia o Senhor diz: não faça para ti Deus estranho, não se prostre perante a Deus que não conheces. E ele fez nada mais, nada menos, quem sabe o que fez Arão para o povo adorar? Ele fez o quê? Bezerro. E Deus parece um boi, igreja? Não. Eu nunca vi na minha vida ninguém falar que Deus parecia um boi, mas fizeram um bezerro, um touro, para significar o Senhor, porque na verdade o touro era um deus egípcio. Amados irmãos, infelizmente, nos dias de hoje tem acontecido, infelizmente, tem pessoas que têm dado credibilidade a deuses estranhos, tem pessoas dentro da igreja que têm dado credibilidade a tudo, menos a voz do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Glória, glória a Deus. Veja um outro tipo de crente.
Veja um outro tipo de desviado dentro da igreja. O desviado quando ele está dentro da igreja, principalmente quando ele está dentro da igreja e ele pensa que tempo de igreja lhe dá poder perante a face do Senhor. Pense os senhores, o que faz o desviado dentro da igreja? Ele começa a levar qualquer coisa para a casa do Senhor, ele começa a oferecer qualquer coisa para o Senhor, e o Senhor não se agrada de qualquer coisa, o Senhor se agrada de ter o melhor. Aleluia, Deus! Deus! O Senhor quer o melhor da tua primícia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, glória a Deus. Santo é o Senhor, meu Aí nós Deus. vamos para Levítico, no seu capítulo de número 10, e o seu versículo de número 1. O que diz Isaac em Levítico 10, no seu capítulo 1? Eu conto a história para vocês de dois irmãos, ao qual foi eleito por Deus também para o sacerdócio. E meus amados irmãos, vejam o que aconteceu. Esses homens simplesmente levaram qualquer coisa para Deus. Esses homens levaram fogo diante do Senhor, ao qual o Senhor não se agradara. O Senhor disse: não porás fogo estranho diante do Senhor. E esse povo que fizeram a igreja, esse povo colocaram fogo estranho diante do Senhor, porque crente tem oferecido qualquer coisa para o Senhor, qualquer coisa que lhe parece bem, ele tem oferecido ao Senhor, qualquer coisa que lhe parece viável, ele tem oferecido ao Senhor. E o Senhor não é Deus de qualquer coisa, o Senhor não é aquele Deus que se agrada da tua migalha, muito pelo contrário. Jesus ele disse a uma mulher que os cachorros não comem da mesa do seu Senhor. Por outras palavras, Jesus direcionou aquela palavra para todos nós, porque primeiramente nós não somos nem dignos de estar aqui. Se você hoje está aqui, agradeça a uma nação chamada Israel. Glória, glória a Deus. Cristo, Aleluia, Deus. Verdade, Deus. É forte, Deus. Aí simplesmente, meus amados irmãos, Glória. esse Nadab e Abiú, filhos de Arão. Então você veja que simplesmente já está no sangue, a raiz pecaminosa já está no sangue, já está na alma do homem, e o homem tem pecado contra o Senhor. E o homem tem se levantado contra o Senhor com coisas obscuras. E tem pessoas, irmãos, usando o termo cristão. Aleluia, Deus. Para ser cristão não é fácil, meus irmãos. Verdade, meu Agora eu Deus. quero fazer uma pergunta para a igreja. Em que posição tu se encontra? Você é um cristão ou você é um desviado na igreja? Verdade, Deus. Eu quero ouvir da igreja. Eu quero ouvir da igreja. Você é cristão ou você é um desviado na igreja? Cristão. Aleluia, poucos responderam, mas tudo bem. Nós vamos, meus amados irmãos, ainda falando sobre servo querendo ser senhor. Nós vamos também para uma outra história no livro de Números, no seu capítulo de número 16 e no seu versículo de número 1. Veja bem o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E veja também os senhores, o fim que tem o desviado na igreja. Esses versículos a seguir, de onde eu falei, do livro, meus amados irmãos, de Números, no seu capítulo 16 e o seu versículo 1, nos versículos a seguir, fala a história de um homem ao qual não passava de servo. Conta a história de um homem chamado Corá. Este homem era servo, mas este homem ele tinha algumas regalias, porque ele também era da tribo de Levi. E nós sabemos que a tribo de Levi, Deus ele separou, Deus escolheu e Deus remiu. Aí vejam, senhores, o desviado na igreja. O desviado na igreja, ele quer ser mais do que o seu líder. O Senhor elege um pastor para a sua igreja, e o desviado na igreja, o crente Corá, ele quer ser mais do que o